estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje temos o prazer de trazer novamente minha querida amiga, doutora Maria Cristina de Abreu Menezes, que já esteve aqui falando sobre assuntos bastante polêmicos. Ela que é médica, ginecologista, obstetra e sabe muito bem quais são as grandes dores humanas, né? Quando ela lida, e ela já falou aqui, com as mulheres perplexas, grávidas, né? Porque todo mundo pensa, ficou grávida, é uma alegria. No primeiro momento é um susto e tem que trabalhar muito para chegar na alegria. Essa é a verdade. A não ser que seja mais madura, né? E tenha querido muito, aí pode acontecer. E hoje ela vem falar pra gente sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos em setembro e ela vai nos explicar por que Setembro Amarelo e por que essa preocupação e o que significa o Setembro Amarelo. Então, boa tarde, minha querida amiga, um prazer estar com você novamente. O prazer é todo meu de estar aqui de novo Trazer sempre muita sabedoria, muito conhecimento, muito motivo de reflexão, né, para que a gente possa se entender melhor e também poder ajudar os outros, né? E como é que é essa história? Você que antes do programa já estava me contando tudo e eu falei, peraí, vamos contar pro pessoal. Porque todo mundo fala assim, porque Setembro Amarelo, né? Não é uma coisa aleatória, escolhida assim, né? Tem um motivo por detrás disso. Isso pela uma história de um estudante que morava nos Estados Unidos em 1998, mais ou menos. E ele era estudante, era habilidoso, aí ele teve que comprou um carro velho, que era um Mustang 68, e restaurou todo ele e ficou um tempo restaurando esse carro. Ele pintou o carro de amarelo e quando ele foi inaugurar o carro, ele, por alguma questão, caiu do penhasco e praticamente foi um suicídio, né? Agora, foi estudar por que tinha acontecido isso. Nem a família e nem os amigos sabiam que ele tinha algumas alterações psicológicas muito importantes que foram despercebidas, não só dentro do convívio familiar, como também com os amigos. E no velório foi uma coisa interessante, que tinha uma cestinha com um cartão, com uma fita amarela, escrito, se você precisar, procure ajuda. Foi aí então que aí se reuniram e fizeram um movimento em prol da prevenção do suicídio, né? Porque é um choque para a família. E você sabe muito bem que a nossa sociedade não está acostumada com essas coisas. Alguns acham até que é uma conduta, uma fraqueza da personalidade, mas até as religiões, né, Cristina? Isso. Durante muito tempo essas pessoas foram enterradas separadamente. Exatamente. Porque eram malditas, porque tinham desafiado Deus, porque só Deus podia tirar a vida. Existe toda uma cultura muito pesada por trás disso. A partir da Idade Média, é que foi realmente combatido o suicídio. Isso foi através do Santo Agostinho, que de lá para cá, ele na religião católica, ele condenava realmente o suicídio, né? Não só, né, na Igreja Católica, por exemplo, isso a gente fica sabendo, as pessoas não divulgam muito, um assunto ainda hoje tabu, mas eu sei, por exemplo, que os judeus, eles têm cemitério separado para suicidas, né? Sim. Tem cemitério separado, tinham, né? Não vou falar no presente, mas tinham, por exemplo, cemitério separado para as prostitutas, elas não podiam ser, enfim, as pessoas que cometiam, de certa forma, um pecado social, sim, virava um pecado religioso, né? E as pessoas eram banidas, como se elas fossem amaldiçoadas até depois da morte. Né? Tanto que eles associam que seria uma causa sociológica, mas praticamente isso
Não é. São múltiplos fatores. Não, e o pior é a culpa também, né? Porque os amigos ficam se sentindo culpados, a família fica se sentindo culpada por não ter detectado, ou será que eu fiz alguma coisa, ou será que eu deixei de fazer? Então, eu acho que é uma dor, primeiro, para a própria pessoa, né? Porque ela acaba se matando, um dos motivos é porque ela não aguenta a dor de viver. É uma dor da alma. E outra que essa dor parece que perpassa todos os amigos, toda a família, e aquilo fica como se fosse um estigma, né? Exatamente. Até, por exemplo, um filho ou uma filha, um neto ou uma neta de um suicida, ele vai sentir esse peso. Ah, olha, o avô se suicidou, o pai, então ele já não é muito bom da cabeça. Não é verdade, Cristina? Tem isso, né? Eles até atribuíam até fator biológico, por exemplo, se um membro da família... De genética, né? Tivesse suicídio, poderia ter um suicida. Mas também isso, também a gente não tem nenhum, assim... Nada científico comprovando. Você vê, pela Organização Mundial de Saúde, no mundo, 3.000 pessoas se suicidam por dia. Olha. Isso seria como se a 40 segundos uma pessoa se mata. Então, é uma coisa assim muito importante, ele precisa ter uma mobilização. Aqui no Brasil, só em 2015 começou esse negócio de ser divulgado, né, para toda a população o que é realmente o suicídio, fazer prevenção do suicídio, né? Isso 2015 para cá. E foi inicialmente pela campanha da valorização da vida, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Psicologia. Então, quer dizer, é uma coisa que ainda não tem uma política pública, né, eficiente para combater isso, o que nos reserva, que nem assim, os profissionais de saúde, é você divulgar, você dar informações, porque essas pessoas que se suicidam, elas dão um sinal. É um sinal de socorro, um sinal de alerta, mas é uma coisa assim que poucas pessoas percebem. E existe um mito, que a gente hoje sabe que é um mito, talvez nem todos saibam, que quem fala muito em se suicidar não se suicida. E não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Não, é um pedido de socorro, não é? É um pedido de atenção, de socorro. Então, para essas pessoas que ficam, eu valeria mais morto do que vivo. Isso. Para passar por isso, eu prefiro ficar morto. E fica pensando, isso cria raízes. O que você tem que fazer com uma pessoa quando começa a falar dessas coisas? É ficar mais próximo. Uma coisa que eu friso é o seguinte, que o suicídio, ele está mais na faixa etária de 15 a 29 anos, então a fase de adolescência. Então, quer dizer, o que é importante aí é o convívio familiar. Se você é mãe e tem um filho adolescente, percebe seu comportamento, vê onde é que ele vai, discretamente, não quer interferir na vida, né? Procure ficar mais perto possível. Alguns casais falam assim, meu filho está grande, adolescente, sabe o que faz. Cuidado. Às vezes você pode surpreender com certas coisas. Essa faixa etária está muito assim, você sabe que a sociedade às vezes tem uns comportamentos nocivos. Sim. Tipo assim, fumar mais de 3 maços por dia, se drogar, beber demais, entendeu? Então, essas coisas fica propiciando, Cristina, a alteração psicológica você também. tocou num assunto, num ponto que eu acho importante, que é as famílias dos adolescentes dão mais atenção. Acontece que justamente quando a criança vira adolescente, ela não quer mais, porque ela precisa tomar certas atitudes que para ela mostrem que ela não é mais criança. Sim. Então, até uma certa idade, ela dependeu totalmente do pai e da mãe, às vezes mais até da mãe, né?
até culturalmente não devia ser assim, porque a criança ela precisa do homem e da mulher, né, que são os padrões que a gente tem na sociedade, para que ela possa se espelhar, né? Sim. Se espelhar a favor ou contra, porque ela precisa ter essas referências. E não obstante, quando ela vira adolescente, ela não sou mais criança. E aí ela começa até a reagir quando a mãe põe um casaco, que hora você volta? Porque ela acha que eu já sou grande, agora eu já sou quase adulta e não sei mais o quê. Mas não é dessa forma. Mas veja que interessante. Ao mesmo tempo, eu tenho conversado com alguns adolescentes e eles se angustiam porque eles precisam de limites e quando os pais não dão limites, eles se sentem desprotegidos. Sim. Muito novos para assumir aquela responsabilidade toda do adulto. Então, veja, é delicado para essa família. Sim. Será que eu tenho que continuar protegendo, mas ele não quer? E se eu não proteger, será que ele não vai se sentir abandonado? Então, mas acontece que você tem que ser uma mãe ou um pai bem inteligente, porque você tem que saber onde seu filho está, o que ele faz. Com quem anda. Fica na sua, não vai falar assim, com quem que você está andando, onde você está? Vai devagarzinho. Estrategicamente para ver aonde que ele está, o que ele está fazendo. Perceber o comportamento, a diferença de comportamento dentro de casa, se ele está agressivo, se ele começa a se isolar. Muito tempo no computador, a gente sabe que existem grupos que incentivam o suicídio, que incentivam o bullying, né? Pela internet. Você está achando, ai que bom, meu filho está tão sossegado em casa, lá no quarto, e não sabe a tempestade que está caindo na cabeça dele, né? Através das redes sociais. O adolescente hoje, você sabe que a gente está na 4ª revolução industrial, que seria a tecnologia. Sim, sim. E a gente é bombardear de informações, milhões de informações em cima da gente. Então a gente tem que ir com cuidado, porque senão a gente vai entrar naquele estresse. E você sabe que agora, principalmente em relação de trabalho, de empresa, esse negócio de atingir meta, você tem que não sei o quê, um monte de coisa, então o indivíduo começa a ficar estressado. E você sabe como é que é? Tem a balança do estresse e tem a balança da resiliência, né? Vamos fazer um rápido intervalo que a Cristina vai contar essa história direitinho no segundo bloco. Como é que é essa história da balança, estresse e resiliência? Fique aí, voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. E agora a doutora Maria Cristina, minha querida amiga, vai me dizer como é que é essa história da balança. Estresse e resiliência. Explica pra gente. Porque é o seguinte, principalmente quando é em relação ao trabalho, né? Relação de trabalho, esse negócio de você cumprir metas, que você tem que ser assim, tem que ser diferente, você tem que mudar, você tem que produzir. Então, quer dizer, cria um estresse muito grande no indivíduo, né? E
E a resiliência é a capacidade de você se adaptar com as más situações, crise, né? E tem gente que não consegue fazer essa parte da resiliência. Realmente, aí começa a entrar em depressão, começa a ser agressivo, já não tem muita vontade, desmotivado. Então, hoje em dia, está muito em voga a liderança de quem é líder de empresa, porque ele tem que também atuar nessa parte, porque senão não é produtivo dentro da empresa. Né? E é importante isso porque o ser humano, o psicológico do ser humano é muito complexo. Então, isso também pode levar a uma situação que realmente, sou incapaz, sou fútil. Já começa, né, ter uma baixa estima. Isso a gente não pode existir dentro de uma empresa. E eu acho também, sabe, Cristina, que a nossa sociedade, como ela é bolada, altamente competitiva, e hoje nós estamos com um índice de desemprego muito alto, não Sim. só no Brasil, no mundo todo, né? Até por conta da tecnologia, porque as pessoas não conseguem ver as coisas funcionar com mais conforto para a pessoa, porque o progresso ele não é contra a gente, é para sobrar mais horas de lazer. Sim. Por isso que existem propostas nos países europeus e aqui na América Latina, de modo geral também, diminuição da carga horária de trabalho semanal sem diminuição do salário. Aí diz, mas a pessoa vai trabalhar menos e vai ganhar a mesma coisa, então o espírito do dinheiro, né, do que você tem que sempre produzir e dar lucro, grita, né, dentro de você, e você se sente preguiçoso. Já teve aqui o Lucas Leandro, um beijo para o Lucas Leandro, falando sobre preguiça e procrastinação, né? Sim. Então a gente fica se achando preguiçoso e aí a sociedade nos espere, que é sempre aquela pessoa, sempre jovens. Isso aí até tenho debatido no LinkedIn, que é aquela rede profissional, rede social profissional, em que é discutido isso, né? A produtividade. A sociedade só quer êxito. Não, por que o etarismo? Por que não querem pessoas acima de 40? Outro dia, um de 37 foi dispensado na 8ª fase de um processo seletivo, como muito bom, só que eles queriam pessoas com... Ele tinha 37 anos e eles queriam pessoas com menos de 30. A gente sabe, a gente que é experiente, né, Cristina, sabe que por trás dessa exigência está justamente querer explorar o trabalhador, porque um trabalhador experiente, que sabe quem ele é, ele não se deixa explorar. E normalmente isso acontece pelos 40, 50 anos. Sim. Ele tem muito para compartilhar, mas não a qualquer preço. Sim. Já a pessoa que está começando no mercado de trabalho, ela está desesperada para provar para a sociedade, para ela mesma, que ela serve. Ela serve, ela é funcional. Aliás, nosso professor Alisson que falava muito disso. Nós temos que ser funcionais. A sociedade do dinheiro, né, e do sucesso e do mercado exige que a gente seja funcional, como se a gente fosse um aparelho, né, na verdade. Então, quando você tem suas dificuldades, que todos temos, como você muito bem pontuou agora, a pessoa se sente inadequada. Eu que estou errada, eu não me adapto, eu estou inadequada. E aí vai para o quê? Licença médica, olha aí. Quer dizer, ela não consegue. Quando hoje já se descobriu que quanto mais feliz é o ambiente, um meio ambiente do trabalho saudável, que a pessoa fique feliz no trabalho, ela é muito mais produtiva. É verdade ou não é? É isso mesmo. É que agora estão utilizando muito a inteligência emocional em todas as empresas. E as melhores empresas atribuem isso a uma coisa assim muito importantíssima. Né? A gente está vendo agora, devido à tecnologia, daqui a futuramente não vai ter certas profissões. Sim. E depois a gente tem que aceitar a tecnologia,
Porque tanto no direito como na medicina, aqueles serviços rotineiros, deixa para o computador. Isso, repetitivos. Para você, que nem o do direito, tem muita coisa que é repetitiva, deixa para o computador fazer. Isso. E você, o que fica para você? O que resta para você? Para fazer o raciocínio. A criação, né? A criação. A criatividade. A criatividade para você ter na sua defesa, na sua oratória, para ser bem convincente, para você ter confiança, né, naquilo que você está fazendo e acreditar. Eu acho que você acreditando em você, acho que você consegue tudo, né? E também achar que ninguém é perfeito, todo mundo erra. Com e certeza. A gente aprende muito mais, até os atletas aí estão dando essas entrevistas dizendo que os grandes do basquete, do futebol, enfim, né? Eles dizem, e principalmente os que fizeram muito sucesso, eu aprendi cada cesta que eu errei, eu aprendi cada gol que eu perdi. Quer dizer, então acho que é por aí. Imagina que eles também têm aqueles períodos de que não é muito uma crise, né? Mas o quanto que eles não praticam, quanto que eles não, né? E na hora decisiva erra. Acontece. Acontece. Agora, quanto ao suicídio, a gente deve tomar muito cuidado, a gente deve ter uma visão vigilante, principalmente as pessoas que dão os indícios, né? Você tem que ficar mais perto, você tem que conversar com essa pessoa, você deve conversar, deixa ele falar e você também não julgar o que ele está pensando e não achar que aquele sentimento dele é banal, né? E a gente frescura? Que frescura? Não, a gente tem que dar importância, assim, para você ficar bem pertinho dessa pessoa. E cada um sente de um jeito, né, Cristina? Exatamente. Cada um sente do jeito. O que é importante para você e o que te fere, para mim pode não ser nada importante e não me ferir. Não é por isso que eu vou fazer pouco de você e dizer assim, mas você é boba. Não, de repente, porque eu acho que ser importante ou não depende das nossas vivências anteriores. Sim, Então a gente tem que ter respeito pela vivência do outro. Exato. O que será que feriu essa pessoa? Exato. O Dr. Augusto Cury, psiquiatra famosésimo, que eu conheci em um dos cursos de especialização que eu fiz, ele foi citado por uma das professoras e eu fui atrás. Comprei um monte de livro dele, li, gostei muito. E ele fala, só fere quem foi ferido. Lógico. O que é essa prevenção? A prevenção ao suicídio é o seguinte, é divulgar as informações e achar que isso não é uma coisa que, aconteceu. Não, tem alguma coisa que precisa ser vista, precisa de uma política de saúde pública, saúde mental, ficar bem engajada. E quanto mais informações, melhor. A gente não vai atribuir esse ato tão chocante, né, que abale não só a família, mas a sociedade em si também. E também, Cristina, você falou política pública. Por que é importante a política pública? Porque às vezes o suicida em potencial, principalmente for jovem, ele não consegue se abrir com ninguém conhecido, porque aquilo é uma fragilidade dele que ele não quer expor. Exatamente. Então ele não expõe para a família, não expõe para os amigos, muito pelo contrário, ele passa para os outros, todos, a família, os amigos, que ele é uma pessoa forte, que ele é uma pessoa bem-sucedida, que ele é maravilhoso, que ele não sente nada. Mas, se tiver uma política pública que ele possa acessar, pode ser até telemedicina, como o professor Lamy aqui, a última vez que esteve aqui falou, da telemedicina, pode ser online, pode ser por telefone, pode ser um CVV, pode ser, enfim, um médico ou uma médica como você, que é tão acolhedora, que já acolheu tantas grávidas angustiadas com a sua gravidez. E que muitas vezes você pode até ter prevenido um infanticídio, né? Aquela depressão pós-parto, e que leva a matar o bebê, que muita gente não entende, mas o infanticídio, no meu entendimento, tem uma parte de suicídio. Porque se ela acabou de pôr uma criança no mundo que saiu da barriga dela e mata, ela está matando ela mesma.
Sim. Porque é uma rejeição contra ela, que ela sentiu da sociedade e da própria criança. Quer dizer, rejeitou. O que eu vou fazer com esse filho que ninguém acolheu? Ela acha, pode ser que não tenha acontecido, né? Então, eu acho assim, muito importante você ter colocado a política pública, porque ela é impessoal. Ela se estende a todos. Sim. Atendimento integral, universal. Sim. Você pode acessar sem que a tua família saiba, sem os teus amigos saibam que você está fragilizado. Exatamente. Né? Porque às vezes a família até tenta ajudar e não consegue. Não consegue. Aí você tem que procurar ajuda, né? Procurar ajuda de profissionais, né? Na área, para acolher melhor a situação da pessoa que realmente está com os indícios, né? Então... E essa história que você contou no início do Mustang amarelo, eu achava que era Camaro, mas tanto faz, o que importa é que era um carrão que ele demorou 3 anos planejando, disse, né? Depois, né? Algumas pessoas acharam que ele estava 3 anos planejando suicídio. Ele consertou o carro todinho quando estava bonzão. Ele tinha alterações psicológicas graves, mas que a família sabia. nem os amigos sabiam. É isso que está acontecendo. Então a pessoa precisa de ajuda, dá indícios, mas a pessoa, ele não vai fazer isso, coisa nenhuma, não tem nem perfil, nem nada. Mas como? Quando acontece... Ele tem tudo, né? É bonito, é bonita, tem tudo, tem pai rico, mãe rica, tem o que quer. Não adianta nada só tira 10 na escola. Não adianta nada disso. Para você ver como é que é o psique. É verdade. É muito importante. E depois também não tem nenhuma investigação científica. Até hoje está assim, estamos na prevenção. Querida, obrigada por mais uma vez ter trazido a sua tranquilidade, o seu amor, porque quando você fala, o amor transborda pelas suas palavras. Amor pela humanidade, né? Uma pessoa que no final da vida, né, vida profissional, vamos dizer assim, se dedica integralmente a hospitais públicos e a pacientes de hospitais públicos, porque é a fé, ela acredita nisso, né? Então conheço muito bem a Cristina, é uma alma maravilhosa, por isso que é muito bom sempre trazê-la aqui, e ela sempre vem aqui partilhar com a gente as suas angústias de médica, querendo sempre prevenir, né, os problemas que a gente tem e que esconde de todo mundo, mas ela como médica pressente, porque ela é muito sensível, uma pessoa muito generosa. Obrigada pela tua presença. Vai vir mais gente, mais vezes aqui com a gente, porque os programas dessa menina a gente põe no YouTube, estouram em visualizações. Obrigada pela sua presença aqui no programa e obrigada pela audiência e obrigada também pelos patrocinadores nossos, que se não fossem eles não estaríamos aqui, e espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30 e também às 17 horas do mesmo sábado na TV Com Brasil, para mais de 50 milhões de brasileiros. E lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Rosilma Roldan Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.